vai bater um papo bem legal com o meu querido amigo Rodrigo Rato, que está à frente das operações de distribuição digital da Dito Music no Brasil, que aliás vou chamá-lo aqui. Vamos lá. Cadê você? Alô, Aí, agora sim. Tudo bom, Rato? tudo bem você? Tudo bem, obrigado aí pelo convite, mais uma vez participar de um programa ao vivo com você, é um grande prazer estar presente de novo, no Que Autoral. nada. Que nada, pra gente que é um prazer, porque na verdade esse assunto ele jamais termina, rapaz. Por mais que a gente converse sobre distribuição digital, para você deve ser um pé no saco, de tanto que você fala sobre isso, mas para os músicos, principalmente para os novos músicos que estão aí lançando música, né, estão finalizando suas músicas e estão perdidos. Eu recebo muita pergunta aqui no Autoral Brasil a respeito de plataformas digitais, como colocar, se o músico consegue Uhum. colocar, enfim, a gente vai chegar aí, tá? Antes, eu queria fazer a apresentação do Rodrigo Rato, aqui rapidamente. Tem mais de 25 anos de atuação no mercado musical e há 3 anos está à frente da operação da distribuição digital da Dito Music Brasil. No varejo, teve passagens por redes de livrarias especializadas, como a Rede Saraiva, e multinacionais, como Walmart, onde foi diretor comercial de entretenimento. Atuou também por mais de 12 anos na gravadora Universal Music, onde chegou ao cargo de VP comercial. Ou seja, a gente está falando com uma pessoa que realmente tem uma expertise no nosso mercado, no mercado da música, tanto como gravadora, como principalmente como distribuidor. Então, seja bem-vindo, Rato. Isso Obrigado, aqui é um obrigado. bate-papo. Legal. Isso é um bate-papo que a gente vai ter, uma reflexão. Tem algumas perguntas já aqui que eu separei para você, dos nossos internautas. E o pessoal que está aqui acompanhando a live, o pessoal ainda está chegando, deixem perguntas, tá? A equipe do Autoral Brasil está monitorando lá e chega aqui no computador para mim e a gente traz para o Rato aqui, beleza? Então, Rodrigão, é o seguinte, Fala. acho que a gente pode começar, que a gente estava falando isso em off, né, antes da live. Nesse período de quarentena, houve um aumento no interesse dos artistas e bandas em disponibilizar suas obras nas plataformas digitais? Se houve, por que você acha? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado, gente. É um prazer estar aqui, sempre poder ajudar. Estamos na ativa, o mercado está funcionando muito bem. Entrando na tua pergunta diretamente, sim, houve um aumento, houve uma procura. Pra você ter uma ideia, março foi o maior mês da Dito em toda a história dela, em número de assinantes. Então, aqui no Brasil, como em outros países, não está sendo diferente. Alguns países já sofreram com a quarentena, ou com, enfim, com todos esses problemas que a gente está vendo na Europa. E o Brasil chegou um pouco mais, demorou um pouco mais para chegar, mas a gente se antecipou. A gente começou, já trabalha a equipe diretamente focada em ajudar os artistas na assinatura de contratos, muitos artistas no sistema de autoatendimento e aumentou bastante. O que eu posso dizer para você é que a galera está produzindo e está entregando conteúdo. A gente tem aumentado cada vez mais os lançamentos as sextas-feiras, que normalmente rolam os lançamentos, tem aumentado a cada semana. Não só nós, como as outras distribuidoras têm sentido isso. Então, houve um aumento, houve uma procura, os artistas estão produzindo em suas casas, estão produzindo, correndo atrás de versões, enfim. Tem que fazer a roda girar. Os artistas que estão perdendo, ou perdendo praticamente toda a receita de shows, que é isso que é o grande problema do Sim, nosso mercado hoje, estão recorrendo às receitas digitais. Artistas que ainda têm receitas físicas está pior, porque o supply chain praticamente não há mais vendas físicas e o pouco que tinha parou. Então eu acho que artistas mais voltados ao mercado de música ao vivo têm que ficar atentos e produzir ao máximo e o mais rápido possível conteúdo. Então essa é a mensagem mundial, não só aqui do Brasil como em outros países. Outra boa oportunidade que as majors recolheram os principais artistas, projetos grandes que acabaram sendo postergados, e isso é uma ótima opção e ótima oportunidade para o mercado independente. Então, vocês notem aí que muitos lançamentos de major foram, né,
segurados, não saíram. Então, isso mais uma brecha para a gente. Então, todo mercado independente tem que ficar atento nessa oportunidade. Quanto mais conteúdo produzir, melhor. Claro, é um período propício para isso. O Rato, é o seguinte, a gente tem visto, tem reparado aí nas redes sociais, um post que está sendo muito compartilhado em relação ao pessoal pedindo para as pessoas se inscreverem no seu canal, nos seus devidos canais no YouTube, para que atinja o número de 1.000 pessoas, enfim. Eu não sei se você chegou a ver isso nas redes. Já pensei. Né, e eles colocam lá como uma forma de impulsionar o canal e para ter rentabilidade através do YouTube. Aí eu te pergunto, para você ter uma rentabilidade nas plataformas digitais, no caso o YouTube, você precisa de muitos plays, ou seja, você consegue ter uma rentabilidade sendo uma banda pequena ou não? Você basicamente tem que ter 1.000 subscribers ou 1.000 assinantes e também ter 4.000 horas durante um período de 12 meses para você começar a ser remunerado. A partir daí que você atingir esse patamar de 1.000 assinantes e conseguir o número, sei lá, 4, 5.000 horas, você vai começar a ser remunerado. E quanto maior o teu número de assinantes e o número de retenção dentro do seu canal, melhora o teu ad supported, ou seja, melhora a propaganda que rola no seu canal. E com isso você consegue ter uma receita melhor. É uma coisa um pouco mais... Né? Quanto mais tempo você segurar a retenção dos seus assinantes dentro do canal, maior a tua receita e começa a melhorar o nível ou o valor da sua ad support, da sua propaganda que rola lá antes, depois e durante o seu canal. Isso é um pouco mais complexo de explicar, mas é importante você ter claro, quanto maior o número de views, quanto maior o número de subscribers ajuda. Mas existe uma tendência que eu andei lendo por aí, estou sabendo que o mercado no exterior, nos próximos meses haverá uma queda nos investimentos das empresas em propaganda. E talvez o YouTube sofra com isso, tá? Isso é uma tendência daqui para os meses da frente. Muitas empresas grandes vão tirar um pouco o pé do acelerador nos investimentos e talvez o canal do YouTube possa sofrer com isso. Então essa é uma tendência que vai acontecer na Europa e deve vir para cá. Então, se amarrar somente no YouTube não é a solução. Eu acho que tem que também partir para as plataformas de áudio, na minha opinião. Tá? É importante você ter YouTube, mas é importante você produzir conteúdo de áudio e fazer com que os teus ouvintes, os teus seguidores, os teus fãs entrem nas plataformas como Spotify, o Deezer, a Apple, a Amazon, Tidal, YouTube Music, Napster. Então é importante vocês fazerem essa divisão bem feita, não se concentrar ou só ficar se baseado no YouTube. É importante também trabalhar as plataformas de áudio, que são 7 plataformas importantes aqui no Brasil, tá? Isso é um toque legal para as pessoas. Sim. Tá, quer dizer, é um período, na verdade, para a gente usar para divulgar os nossos produtos, ou seja, as nossas músicas para o maior número de pessoas e não se apegar tanto a essa história de rentabilidade através de players, né? Perdão, diga. Não, é isso mesmo, é que eu estava mexendo aqui, estava saindo um monte de mensagem. Mas a verdade é isso, a gente se basear muito no YouTube, eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que diversificar o maior número de canais possíveis. Legal, ó, a Dea Diel está dizendo aqui o seguinte, por que temos tanta dificuldade em ter clareza de centavos por play no Spotify? Não falta transparência? Depende, depende do tipo de assinatura, depende do tipo de país que venha, de onde vem a sua receita. Ela não é uma receita precisa. A gente recebe os reportes, mas ele realmente depende se é uma assinatura gratuita, se é uma assinatura de premium, se é uma assinatura feita no exterior ou feita no Brasil, e se ainda é um serviço de 3 semanas, por exemplo, de 3 meses, que é um programa praticamente que você faz um trial. Então depende, não é que é difícil você ter um número preciso sobre isso, então está aí essa polêmica e confusão, mas hoje é a melhor receita que você pode ter, não só o Spotify como nos outros serviços, talvez tenha um conhecimento que o Spotify pague um pouco menor do que talvez a Apple pague melhor, ou o próprio Deezer pague melhor, ou o próprio Napster pague melhor, isso é relativo, é difícil mensurar e ter um número exato. Legal, bacana. Eu separei uma pergunta também aqui de um ouvinte nosso, que é o Rafael Miranda. Ele diz o seguinte, aliás, ele deixou diversas perguntas aqui com a gente. Eu conheço ele. Ah, você conhece ele? Então eu por isso. Então, ó. Está empolgado. São perguntas bem interessantes, ó. Por exemplo, você tocou no assunto dos lançamentos de sexta-feira, né? Sexta-feira realmente é o melhor dia para lançamento? Por quê?
Não, sexta-feira normalmente 80% a 90% do mercado lança. Nada mais é que isso aí foi uma convenção, eu já expliquei em alguns programas. Antigamente o mercado de música ele era dividido entre as majors e as independentes. E aí cada uma tinha um dia de semana para lançar. Eu na Universal lançava às terças-feiras, a Sony às segundas, a Warner às quartas, e isso gerava uma certa confusão. Então foi criada uma campanha mundial em que os lançamentos deveriam ser às sextas-feiras para gerar movimento nas lojas físicas e digitais. Era o momento que você ia na sexta-feira descobrir, poxa, o que tem novo nas lojas? Pô, que legal, vou lá na loja, vou consumir, vou comprar tudo que é novo. Então, houve uma campanha em que concentraria os grandes e principais lançamentos às sextas-feiras. Isso passou para o digital. Então, por padrão, todas as playlists praticamente são atualizadas às sextas-feiras, a partir da meia-noite. Então, é mais fácil, mais prático você lançar às sextas do que numa terça, numa quarta, numa quinta, mas não impede. O problema é você controlar a sua ansiedade nessa expectativa de lançar numa segunda-feira e esperar ver se você teve alguma entrada em playlists editoriais nas sextas-feiras. Então, a prática da sexta-feira é simplesmente porque fica mais fácil você lançar junto com a atualização das playlists, simplesmente assim. Mas nada impede. Eu tenho lançamentos às segundas-feiras, tenho muitos lançamentos às quintas-feiras, tenho lançamentos até de domingo. Então, não é proibido, mas é uma tendência de mercado. Se você quer fugir desse circuito, desse rebanho e lançar às quintas-feiras, ou quartas, ou terças, fique tranquilo. Só que você tem que ficar ciente que você vai estar presente nas plataformas, mas a possibilidade de playlist você só vai poder esperá-las na sexta-feira, quando as playlists são atualizadas. É questão de esperar e segurar essa ansiedade, basicamente. Quer dizer, é estratégico. Então foi um acordo de cavalheiros entre as majors lá atrás, no sentido de ter o consumo, aquisição de CDs físicos, né? Nos finais de semana, né? Eu participei dessa campanha aqui no Brasil com os artistas, fizemos umas plaquinhas, a gente fez uma campanha junto com a BPD, que agora é a ProMúsica. Foi importante, sim, porque você conseguiu centralizar e colocar, ajudar os lojistas na época das lojas físicas, Saraiva, FENAC, as lojas, e também a internet, as lojas digitais, é que o cliente sabia que a sexta-feira ele ia abrir ou entrar numa loja e falar, poxa, tem um monte de coisa nova e vou consumir. Então, aumentaria o consumo para os lojistas e também para as majors. Em vez de você lançar numa terça, você poderia estar todo mundo numa sexta. Então, gerava aquele impacto e aquele lance gostoso de você ir numa loja e falar, poxa, hoje eu vou comprar um monte de coisa, estou louco para escutar música nova e lançamentos. Então, essa coisa funcionou tão bem que foi aplicado para o digital. Basicamente é isso. Claro, você aposto que você comprava disco na Hi-Fi, no Shopping Ibirapuera, com certeza. Já comprei. E no museu e na Galeria do Rock também. Claro, né? Claro. Vamos lá, Rato, mais uma pergunta aqui, rapaz, que eu acho interessante também. É possível migrar o trabalho de uma distribuidora para outra? Neste caso, perdem-se os plays? Boa pergunta, essa é uma pergunta básica que a gente conversa com todos os artistas e selos. Sim, opa, você peraí. Deu uma robotizada eu vi. de tua voz. Essa é uma pergunta que é feita e que eu sempre explico para todos os artistas e selos que a gente assina. Sim, é possível. Você pode migrar, você pode fazer uma mudança de plataforma e não perder nenhum dos plays. É só fazer de uma forma organizada e bem feita. Essa pergunta de portabilidade, mudança de distribuidora de uma para outra, sem perder os plays, isso é normal, isso existe, isso sempre rola. Eu sempre explico isso em todas as minhas reuniões e quando eu vou conversar com selos e artistas. Isso é possível. Como ele funciona? Você, na verdade, se você está saindo de uma distribuidora, entrando em outra, você apenas tem que subir todo o conteúdo dentro dessa nova plataforma e a partir do momento que você subir com o mesmo ISRC e com os mesmos metadados, a partir do momento que está tudo certo e você subiu nessa nova plataforma, você solicita o takedown na plataforma anterior. Com isso, esse conteúdo vai migrar, você vai ter uma duplicidade de conteúdo por um período de tempo, até que todos esses dados, todos os plays, todas as playlists, elas são migradas para esse teu novo conteúdo. Ou seja, você tem que ter um conteúdo que é o espelho do seu conteúdo anterior, e a partir daí você sobe conteúdo, gera uma duplicidade, e o teu conteúdo é migrado sem perder um play apenas, você não perde nada. Então, é fazer de forma coordenada e bem feita, e checar
se todo o conteúdo subiu na nova plataforma, e aí a partir desse momento você solicita o takedown ou a derrubada do seu conteúdo na plataforma. Com isso, durante um período, haverá a migração do conteúdo e não há perda de nenhum play. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui também do Jones, da banda Premiere. Você deve conhecer. Conheço. Né? A Um Dito abraço trabalha... pra ele. Joia. A Dito trabalha na inclusão dos lançamentos em playlists de sucesso nas plataformas digitais? Sim, sim. Esse é um dos nossos grandes negócios, um dos nossos focos. O nosso maior foco são playlists editoriais. Então, a gente tem uma equipe especializada que faz o trabalho e a apresentação. Isso em inglês chama pitching, tá? É um nomezinho meio enjoado, mas é pitching o nome. Na verdade, é uma negociação de apresentar todos os artistas com um prazo, de acordo, respeitando um prazo que você tem que trabalhar com no mínimo 3 semanas de antecedência ao lançamento, a data do lançamento, apresentar todos os singles e os artistas a todas as plataformas, não só Spotify, como todas as outras. Então você tem que ter um release vendedor, você tem que ter uma bio do artista, você tem que estar com a faixa em arquivo Wave, tem que estar com o ISRC da faixa, e ao mesmo tempo com capa. Então todo esse pacote você apresenta para as plataformas semanalmente, já na tentativa de conquistar ou trabalhar com playlists editoriais. Isso é o nosso trabalho. Legal, bacana. Deixa eu ver o que tem mais, tem de pergunta aqui. Essa história das playlists, a gente conversa muito com as bandas via Autoral Brasil, Rato. É impressionante a dúvida que eles têm em relação a isso. Só para deixar claro, turma, existem 3 tipos de playlist, tá? É bom vocês saberem, tá? Existem as playlists editoriais, que são teoricamente as oficiais de cada uma das plataformas. Existem as playlists de algoritmo, que são aquelas playlists que você escuta, que você tem o tal do release radar, quando você tem um artista que você segue. O Daily Mix, que é uma playlist que é feita exatamente para o teu gosto. E existem as playlists de terceiros, que são os influencers, são playlists de alguns artistas, alguns terceiros que montam playlists de sertanejo, ou playlists de rock, enfim, ou a sua própria playlist. Então tem 3 tipos para vocês terem uma ideia. As editoriais, que são oficiais de serviços, as playlists de terceiros, tá? E as playlists de algoritmo, só para todo mundo deixar claro. Nós trabalhamos diretamente com as playlists editoriais. Legal, nós temos a nossa própria playlist também da Dito, que a gente coloca os nossos artistas, e a gente também tem esse sistema de curadoria interno, tá? Bacana, bom saber disso. Rato, em relação ao suporte que a Dito traz para os seus clientes, né, para as bandas e para os artistas, né? Qual o diferencial de mercado que vocês têm em relação a isso? Putz, vou ser muito sério para você, pô. A gente completou 3 anos agora em abril, exatamente dia 4 de abril. Eu completei 3 anos à frente da Dito. Eu acho que o maior diferencial nosso é o atendimento humanizado que a gente tem. Eu acho que uma das coisas que a gente está sendo reconhecido no mercado, está sendo comentado, o nosso faceta em playlists editoriais e principalmente o nosso atendimento mais humanizado, principalmente para os artistas em começo de carreira. Isso eu tenho ouvido falar da gente e normalmente quando a gente está indo, a gente está sempre sendo indicado. A gente praticamente não está prospectando muitos clientes, mas a gente tem sempre indicações de alguns artistas e selos e amigos que gostaram do nosso atendimento. Então, eu acho que tem que ser didático, tem que ser explicativo e a gente tem uma equipe dedicada a atender. Eu tenho 2 só para fazer o Customer Support, o atendimento direto. Tem eu que faço o primeiro contato, tem também o resto da minha equipe, mas um dos diferenciais nossos, eu tenho certeza e estou seguro de falar, que é um atendimento mais humanizado do que um autoatendimento ou pessoas que você nem tem contato. Então, eu recebo os artistas, gasto 1, 2 horas ou 3 de reunião, definimos o cronograma de lançamentos, definimos a estratégia de lançamentos, damos sugestões e ainda fazemos a curadoria. Eu escuto, nós definimos as músicas, a gente seleciona os singles. Então, a gente gosta de opinar e participar do projeto. Então, isso é um dos nossos diferenciais. Eu ia entrar exatamente, porque surgiu uma pergunta aqui dizendo exatamente isso, né? Como que a Dito como que a Dito trabalha esse suporte às bandas no sentido de orientá-los como com o lançamento, a melhor forma de estruturar o marketing disso aí, esse planejamento. Eu reparo assim, como eu já conheço a Dito, eu reparo muito no trabalho de vocês, Rato, em relação
a esse cuidado, né? Mais qualitativo e não quantitativo, né? Na recepção dos nossos clientes, né? Fala um pouquinho disso, assim, por exemplo, eu tenho uma banda, tá? Vamos ser didáticos, eu tenho uma banda, pô, rapaz, eu tô com uma música no gatilho, eu preciso subir ela para as plataformas digitais, tá? Só que eu não manjo porra nenhuma de marketing, minha banda, a gente trabalha com outras coisas, cara. E eu quero lançar a música porque eu quero viver disso. O que eu faço? Então, a primeira pergunta é calma. Calma e controlar a ansiedade. Isso a gente está acostumado a conversar com muitos artistas em começo de carreira e que estão começando seu primeiro trabalho, enfim, querem se tornarem músicos ou já são músicos e querem profissionalizar a carreira. Cada caso é um caso, mas basicamente a gente tem que explicar como funciona, ser super didático, ter calma, já que você produziu, agora eu não quero lançar amanhã. Vá no seu prazo, vê o que você tem de orçamento, se você vai ter investimento sobre isso, se você está seguro, se você tem redes sociais firmes, se você está com uma rede social ativa. Porque o marketing é você, cara. Você tem que estar muito bem em redes sociais, você tem que estar muito bem no seu canal de YouTube, você tem que estar muito bem estruturado. E uma coisa muito, muito importante que eu sempre falo, não adianta você ter um single só, no teu caso. Você tem que ter já um planejamento a médio e longo prazo. Quando você entrar nesse jogo, que é um jogo extremamente dinâmico e agressivo, não adianta você entrar com um single apenas. Não vai acontecer absolutamente nada. Se você não tiver um planejamento de no mínimo um EP de 3, 4, 5 faixas e se programar por um período de 3, 4, 5 meses, aí você tem um projeto. Aí você falou, opa, estou coberto no meu primeiro semestre. E já tem que pensar para produzir o ano que vem. Então, a partir do momento que você entra nesse mercado, você tem que ter uma linha de produção focado em deixar os teus singles prontos e todo o material pronto, porque a partir do momento que você lança o primeiro single, ele tem um período de vida muito curto. Sim, normalmente, de 2, 4 ou 6 semanas. A partir daí você já tem que fazer subir mais um single. E você criando a sua base, criando os seus 20 mensais, criando os seus seguidores e colocando conteúdo novo. Você não pode fazer um single só e esperar daqui a 4 meses lançar outro. Não vai acontecer nada. Não vai fazer nem poeira, nada. Não vai mudar nada. A minha opinião é entrar preparado e isso que a gente sempre fala. O que você tem? Qual é o seu projeto? Vamos se reunir, vamos conversar. Me passa o que você tem. Quais são os singles? Como é que você está estruturado, se você tem um plano de marketing, se você tem uma assessoria, se você vai investir em links patrocinados, como é que estão as suas redes sociais. Então você tem que estar muito embasado, muito bem estruturado e seguro para entrar. Imagine o fundador do Spotify diz hoje que normalmente sobe na plataforma, 140 mil singles por dia mundialmente no Spotify. Nossa. Há 2, 3 anos atrás eram 20 mil faixas que subiam diariamente na plataforma. Hoje é o dobro. Está em todas as matérias dele. Nas entrevistas que ele deu, o Daniel falou, olha, hoje atualmente nós subimos 40 mil músicas diárias. Então imagine você entrar nesse meio com um single apenas. Então acho que você tem que estar com uma carreira muito bem embasada. Acho que tem que estar preparado e a gente conversar com vocês e explicar como é que funciona o jogo. Playlists, isso é uma consequência, não é o fim, olha, eu consegui a playlist e resolvi meu problema. Para você chegar lá tem muito arroz e feijão para comer, tem muita coisa para chegar. Primeiro você não tem número, você está zerado, então você tem que começar a criar as suas redes e criar os seus seguidores e criar os seus perfis nas plataformas. A partir daí, você tem que munir e nutrir todos os seus perfis com conteúdo, não só no YouTube, mas como em áudio. Se você continuar trabalhando um single, 2 singles, na perseverança de 3, 4, fechou um EP, começar a criar conteúdo, buscar collabs ou participações ou artistas que podem te ajudar, fazer um featuring numa música, também vai ajudar para você abrir outras oportunidades, outras portas com outros seguidores desse próprio cara que você se reuniu. Então, é importante você ter um trabalho contínuo, isso é o primeiro passo, e ter muita calma. Não adianta produzir hoje e lançar amanhã, não vai acontecer nada. Você tem que ter uma estratégia por trás disso. E a gente orienta, ajuda, explica. E em alguns casos a gente até escuta os singles e orienta, fala, olha, eu acho cada um dos artistas. E a gente também não quer abraçar o mundo, foi o começo da tua pergunta. A gente prefere ter poucos artistas e trabalhar de forma com qualidade, um bom atendimento, do que abraçar todo mundo. Não dá conta. Humanamente é impossível. Então eu vou acabar perdendo qualidade. Então a gente realmente tem um certo controle sobre isso. Então você tem que ter também uma equipe que dê condições de trabalho e também dê um bom suporte. Caso contrário, vira
confusão e você acaba se perdendo no meio do caminho. Claro, com certeza. E, Rato, quando você diz médio e longo prazo, vamos falar em tempo, para ser mais claro, o que é médio e longo prazo para um trabalho? Eu gosto de um trabalho no mínimo de 6 meses. De 4 a 6 meses no mínimo. A partir daí eu acho muito curto. Não adianta você soltar 1, 2 singles. Volto a dizer, eu acho que quando você entrar nesse jogo, está preparado para começar a fazer exibição digital, tenha em mente que você tem que ter um pacote de um EP, 5 faixas prontas, 4, 5, 6 faixas prontas. Isso é o médio prazo para mim, é 6 meses. E um trabalho de 1 ano é quando você completa o primeiro, segundo semestre, você fechou uma programação de lançamentos e você montou o seu projeto de 1 ano. Aí sim você está embasado e você tem margem de manobra no digital. Antigamente no físico, você lançava o físico, já era. No digital você tem condições de mudar um single, apareceu uma oportunidade, uma faixa que aconteceu, você pode ter uma mudança deles no caminho. Então, eu acho que você tem que estar bem estruturado. Então, o médio prazo para mim é no mínimo 6 meses. Tá, bacana, o Rato. Quer dizer, então, eu estava dando uma olhada no site da Digital Music, e lá tem alguns planos, né? Vocês oferecem alguns planos. Os valores, o valor que está lá, a gente pensa para inserção de uma música, para subir uma música para as plataformas? Não, na verdade é um artista só de forma ilimitada. Nós temos um plano no Ilimitada? Brasil. Um dos planos básicos, que é por artista, ali você tem uns múltiplos, né? Você pode ter um artista, você pode ter o Pro, que são 2, você pode ter 5, 10 ou 15 e vai aumentando o valor. Mas para você um artista só, que é mais fácil calcular, imagine que você é um artista, você assinou por R$ 39,90 apenas a anuidade, acho que talvez seja o serviço de distribuição mais barato. Na Inglaterra, 19 pounds, aqui no Brasil caiu para 2, 3 pounds. Então eu trabalho com esse preço há 3 anos, um preço promocional, e você durante 1 ano você pode subir de forma ilimitada. Você pode subir durante 1 ano todo o conteúdo que você quiser na sua conta, e você coleta 100% dos seus royalties. Então o autoatendimento para o artista em início de carreira é fantástico. Você utiliza da plataforma por um aluguel, entre aspas, de um preço simbólico de R$ 39,90, e você durante 12 meses você tem condições de subir o seu conteúdo de forma ilimitada. Tudo que você produzir, você sobe. Claro, passa por um crivo, porque não pode ter um sampler, ou seja, se é uma regravação, ou se é um cover, tem que ter uma autorização. Nós temos também que ver o tipo de letra que você está, né, o tipo de conteúdo. Então tem que ter esse tipo de controle de qualidade, mas todo tipo de conteúdo é válido subir. Então, a gente tem uma equipe que faz esse tipo de controle. Então, imagine, você pagar R$ 39,90 e durante 1 ano você subir tudo que você quiser, tudo que você produziu. Então, para início de carreira, para bandas que estão no começo de carreira, isso é um negócio fantástico, foi criado pelos irmãos Lee. Há 13 anos, a Dito começou como autoatendimento. E hoje abriu para 20 países, tem 23 escritórios em 20 países que tem equipes como a nossa aqui no Brasil. Mas basicamente o autoatendimento é isso que você falou. Você pode pagar 39, se você tem 2 artistas é um valor mais elevado, se você é um selo, você pode trabalhar com 5, 10 ou 15 artistas. Aí vai subindo o preço, mas é um preço praticamente simbólico. Super de utilização da plataforma, né? Com certeza, e completamente diferenciado do que temos aí. Isso eu estou bem a par. Deixa eu dar uma olhada no chatzinho aqui. O Saulo, nickname aqui deve ser saulo.soul, não sei se é seu amigo ou não. Qual é o investimento médio para que aconteça esse planejamento de 6 meses, pensando em artistas independentes? Quer dizer, é meio relativo isso, né? Mas você tem alguma colocação? A gente fez essa pergunta, a gente teve lá na Rádio USP, na autora da USP, lembra? Lembro. Não tem, Saulo, é difícil mensurar, depende do que você tem para investir. Se você tem dinheiro para colocar uma assessoria de preço, que é um caso mais caro, você tem dinheiro para investir nos links patrocinados no Face, no Instagram ou no próprio YouTube, é difícil, mas eu acho que você tem que ter um básico de ter. Se você quer gravar um clipe, um videoclipe, você tem que ter uma produção, que pode ser um vídeo lyrics mais barato ou uma produção mais rebuscada. É difícil mensurar, mas assim, com pouco dinheiro você consegue fazer um lançamento. Eu acredito que você consiga sair. Agora, poxa, eu preciso subir minha base de fãs, eu preciso aumentar o meu engajamento nas redes, então depende do investimento. Talvez uma assessoria possa lhe ajudar, depende do que você tem. É difícil mensurar, eu não tenho um valor exato de investimento. É complicada essa pergunta, mas sim, vale a pena, depende do que você está afim. Se realmente
eu acho que, claro, quanto mais investir, melhor. Mas, assim, um pouco você consegue entrar nesse jogo, na minha opinião. Com certeza. Esse é o tipo de pergunta que isso aí não tem uma fórmula, né? Isso aí depende muito do business plan aí da Do galera, né? patrocínio, Do do investidor. patrocínio. Do O investidor é pai, difícil. o investidor paterno é a melhor coisa, né? Que saudade disso, cara. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Ó, o Saulo agradece aqui. Massa, tô ligado, mas lancei agora pela Dito. Qual a sua banda, Saulo? Não, você não disse aqui. Quero deixar um beijo aqui também para nossa amiga, a Cris Falcão, que está aqui com a Nossa gente amiga. também, da Cada Estante, uma querida também. Quero fazer uma live contigo também, Cris. Tem muito a acrescentar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, Rato. Espera aí, só um pouquinho. Pessoal, pode mandar pergunta, a gente está no finalzinho, mas acho que ainda dá tempo, tá? Sim, essa live ela fica salva no Stories do Autoral Brasil, Kiss FM, Ah, mas legal. a gente tá baixando as lives e subindo no canal do YouTube do Autoral Brasil para deixar disponibilizado lá para que vocês possam ver depois, tá? E até compartilhar, como a gente sempre pede. E quem faz isso é a Fanny, que está aqui com a gente também, né, Fã? Deixa eu ver aqui, o que mais? Rato, é o seguinte, deixar um gostinho de quero mais aí, a gente volta a se falar como está sempre se falando, mas eu queria que você deixasse aí suas considerações finais em relação a esse momento que o mundo vive, tá? Lógico, mais relacionado ao mercado da música, ao músico, né? Como aproveitar da melhor forma essa história toda, tá? Bom, gente, eu tô acompanhando aqui, para vocês terem uma ideia, a gente está trabalhando de casa desde de março, do dia 16 de março, e a gente tem trabalhado mais para atender todos os clientes, e o número de assinaturas de autoatendimento, de contratos, tem sido grande. Como eu falei, o mês de março foi um mês que recorde na Dito. A gente ainda tem calls, né? A gente tem que se reunir. Eu encontrei minha equipe depois de 3 semanas, na sexta-feira fizemos um call para voltar a se ver, que a gente não tem uma previsão de quando a gente vai se encontrar. Mas o que eu estou vendo, o que eu estou lendo, o que eu estou acompanhando, eu começo o meu dia mais cedo, termino mais tarde, enfim, fico o dia inteiro acompanhando o que está acontecendo lá fora. Eu acho que o momento é de produção. Produção. Você tem que produzir conteúdo, criar conteúdo, não esperar acontecer ou postergar. Nós temos poucos clientes que postergaram ou adiaram lançamentos, que não se sentiram bem, que a música não combinava com o momento, mas eu acho que o pessoal está querendo coisa nova. Para vocês terem uma ideia, coisas curiosas, mas o número de playlists de cozinhando em casa, arrumando casa, ou mesmo tomando banho, aumentaram. O número de playlists infantis aumentaram, aumentou o consumo de música infantil, aumentou o consumo de músicas de meditação. E o catálogo aumentou. Mas, ao mesmo tempo, o jovem quer coisa nova. Então, eu gosto de catálogo, estava conversando com o Paul antes, né? A gente gosta de rock e tal. Mas, cara, o que tem de coisa aparecendo no mercado, o que tem de oportunidades hoje. Então, imagine o consumo de música que você fazia no trânsito, indo da sua casa para o trabalho, do trabalho para casa, esse lance, por enquanto, acabou. E quando você é na academia, também acabou. Mas, em compensação, ele está sendo compensado pelo consumo dentro de casa. Claro que nós temos o áudio e o vídeo, todo mundo assiste aí as séries no Netflix, Disney, tal, Amazon, mas é importante dizer que tem que produzir conteúdo que o pessoal está aí escutando e pedindo. A gente vê que playlists estão aparecendo cada dia mais, mas ao mesmo tempo precisa de novidades. Não adianta a gente ficar remoendo o catálogo, é legal, mas trazer conteúdo novo ajuda, não só você, como os ouvintes que estão pedindo isso. E as próprias plataformas estão pedindo isso. Elas também estão sentindo a falta de lançamentos nas playlists para atualizá-las. Então é importante manter a produção. E a gente, um dia após o outro, cara, produzir, correr atrás. Eu sei que a fase de shows está parada, que é uma grande perda para o mercado, super difícil, como amigos meus aí, como o Paulo, que participou. Eu estou acompanhando todos eles. Mas eu acho que a gente tem que seguir em frente. E não há um prazo ainda. Lá fora houve uma queda no início da quarentena, mas depois houve um aumento. Então, o que eu digo no Brasil é que vai acontecer a mesma coisa. A gente está aqui 3 semanas, daqui são mais 2 semanas, daqui vai ser 1 mês, 2 meses. Então, a chance é a gente produzir conteúdo e não esperar isso acontecer. Eu vou postergar, eu vou adiar. Não, cara, lança coisas agora. Tem gente aí para escutar. Então, minha opinião é continuar produzindo. Nós nunca tivemos tão ocupados como antes. Estamos trabalhando mais horas, tivemos um mês fantástico e cada semana eu estou lançando mais e mais produtos, tá?
Então, esse é um conselho que eu dou. Seguir em frente e produzir. O mercado está aí, aproveitar a brecha que as majors estão dando, que não estão lançando grandes produtos por enquanto, mas vão se mexer, porque eu sei que a Warner andou fazendo algumas coisas, está indo muito bem. Então vai começar a vir pesos pesados aí. Enquanto não tem, aproveitar esse espaço para lançar música independente. Esse eu acho que é o meu recado. Tem razão, Rato, concordo contigo 100%. Acho que é o melhor momento realmente para a gente aguçar aí o processo criativo, no sentido de composição. Também quem puder gravar, hoje você tem várias possibilidades de gravar o seu instrumento em casa, se você estiver preparado, e de repente mandar as tracks tudo para um estúdio, para que seja mixado, você não precisa estar fisicamente, enfim. Acho que tem diversas formas hoje de se produzir e de fazer pré-produção também, que já é um grande avanço quando você vai para um estúdio gravar, não é verdade? Então, bom, Rato, eu não queria estender muito também, a gente vai se falar com certeza numa próxima oportunidade de estar sempre junto. Queria agradecer imensamente a tua presença. Para quem está aqui acompanhando a live, eu queria passar aqui mais uma vez a apresentação do Rodrigo Rato. Então, ele tem mais de 25 anos de atuação no mercado musical e há 3 anos está à frente da operação de distribuição digital da Dito Music no Brasil. Tá? Ele teve passagem também no varejo por redes de livrarias especializadas como a Saraiva e multinacionais como Walmart, onde foi diretor comercial de entretenimento. Interessante isso, nunca conversei com você sobre isso. E atuou por mais de 12 anos na gravadora Universal Music, ou seja, experiência é o que não falta. E mais uma vez, Rato, queria te agradecer em nome de toda a equipe Autoral Brasil e da Kiss FM também, e da Rádio USP, pela tua presença. E o que você precisar de nós, fica à vontade. Cara, muito obrigado mais uma vez, é um prazer estar sempre com você, com o Marcel, e eu estou à disposição. Me chamar outra vez, conte comigo sempre para ajudar você, a todos, e a gente tem que seguir em frente, um dia após o outro. Mas muito obrigado mais uma vez e conte comigo sempre, gente. Boa sorte para todos nós aí, cuidem-se, hein? Vamos ficar em casa. Vamos ficar em casa. Boa. É isso. Valeu, aí. gente. Obrigado, meu querido. Valeu a todos que participaram. Só fazer o merchan aqui da minha banda, Motorhead. Entendeu? Quem é fã sempre usa Motorhead. É lógico, né? Não seria você se não tivesse a caneca do Palmeiras e a camiseta do Motorhead. Olha lá, falei. É o merchanzinho, merchan. Valeu, gente. Fiquem com Deus, viu? Cuidem-se em todos aí. Isso aí, obrigado, fiquem em casa. Um abraço, um beijo a todos aí. Um abraço. Valeu. Tchau, gente. Tchau.